Olá, retornamos agora à sexta aula da Lei 1656 de 58, Estatuto do Funcionário Público Municipal de Curitiba. Sobre diária, o que temos? Ao funcionário que se deslocar da sede no desempenho de suas atribuições será concedida, além de uma indenização das despesas de alimentação, pousada e locomoção devidamente comprovadas, uma ajuda de custo arbitrada pelo chefe do executivo. Já vimos esta situação anteriormente, mas aqui está. É o decreto 1473/2025 que trata a concessão de diárias aos agentes políticos, servidores públicos, tem como objetivo exclusivo suprir as despesas com alimentação e locomoção urbana na cidade de destino única e exclusivamente no desempenho das funções públicas, ou seja, ele está indo para lá em razão da função dos desempenhos públicos em caráter eventual e transitório, não é nada contínuo, devendo o pagamento ser efetuado de acordo com as seguintes normas e procedimentos que estão estabelecidas no artigo 14 em diante do decreto 1473. A ajuda de custo, nesse caso, entra ali também. Além das diárias, será concedida uma ajuda de custo ao funcionário que for designado para estudos fora do município. A ajuda de custo será arbitrada pelo chefe do executivo, levando em conta a condição de vida do local a que se destina, o tempo de permanência e os recursos orçamentários disponíveis. Quando o funcionário for incumbido de serviço ou estudo que o obrigue a permanecer fora da sede por mais de 30 dias, receberá uma ajuda de custo mensalmente. A ajuda de custo restituirá a ajuda de custo o funcionário que, antes de terminado o desempenho da incumbência que lhe for cometida, pedir exoneração ou abandonar o serviço. Esta regra a gente vai encontrar na lei no plano de cargos da Guarda Municipal. A restituição será feita parceladamente, salvo no caso de recebimento indevido, em que a importância correspondente será descontada integralmente do vencimento ou remuneração, sem prejuízo da aplicação da pena disciplinar cabível na espécie. A responsabilidade pela restituição de que trata este artigo atinge exclusivamente a pessoa do funcionário. Se o regresso do funcionário for determinada pela autoridade competente ou doença comprovada, não ficará ele obrigado a restituir a ajuda de custo. Aqui é uma situação que nós vamos ver na legislação da Guarda Municipal, que ela acaba ficando mais clara até. A Lei Municipal 16.203 de 2023 trata em seu artigo 27 que o guarda municipal efetivo e estável que estiver no exercício das atribuições do cargo poderá requerer licença sem prejuízo da remuneração do cargo ou financiamento parcial pela administração municipal para a realização de cursos de pós-graduação em especialização lato sensu, mestrado, doutorado e pós-doutorado, desde que observadas as seguintes condições. Parágrafo 2º. Na hipótese de descumprimento de qualquer uma das condições definidas para o financiamento ou licença remunerada, incidirá a obrigação de ressarcimento total ou proporcional dos valores do financiamento ou da remuneração obtidos conforme os valores já recebidos correspondam à integralidade ou não do financiamento do período de licença remunerada concedido. Aqui é o seguinte, quando a gente lê o artigo 27, o caput, ele descreve todas as formas e os 4 primeiros regramentos que trata ali é justamente sobre a aceitação da dívida, a confissão da dívida. O último dispositivo de todos ali é a anuência da chefia e concordância do secretário da Defesa Social para que o servidor possa ser dispensado do seu trabalho ou ser feito um financiamento parcial pela administração pública a fim de ele concluir este estudo, que é uma especialização lato sensu, mestrado, doutorado e pós-doutorado. O funcionário, voltando para a Lei 1656, o funcionário efetivo ou em comissão poderá ser licenciado como prêmio para tratamento de saúde quando acidentado no exercício de suas atribuições. Lembra que eu falei da comunicação de acidente de trabalho, CAT, por motivo de doença em pessoa e de sua família, gestação, quando convocado para o serviço militar para tratamento de interesses particulares. Competirá ao chefe do executivo a concessão da licença. Então vamos lá.
Licença-prêmio. É importante observar uma regra para a licença-prêmio. Primeiro, vamos na geral. Ao servidor que durante o período de 5 anos consecutivos não se afastar do exercício de suas funções no município de Curitiba, é assegurado o direito a uma licença-prêmio com remuneração integral, observadas as restrições contidas nessa lei. E o parágrafo 2º do artigo 89 da Lei Orgânica do Município. O que ela vai dizer? Já vamos ver. E de acordo com as seguintes opções de fruição: 90 dias ininterruptos ou 3 vezes de 30 dias em até 5 anos. Mas vamos ver o que essa lei orgânica diz no seu parágrafo 2º do artigo 89. É a emenda à Lei Orgânica número 18 de 17 de janeiro de 2019 trouxe uma inovação. São direitos dos servidores públicos, entre outros. Fica assegurado o direito à licença-prêmio para todos os servidores admitidos até a data de promulgação da presente emenda à Lei Orgânica, na forma da lei. Então, quer dizer o seguinte, que a partir de 17 de janeiro de 2019, qualquer pessoa que ingressar no funcionalismo público municipal de Curitiba não tem direito à licença-prêmio. É assegurada a licença-prêmio para os servidores anteriores a 17 de janeiro de 2019. Este ponto é muito importante, quer dizer o seguinte: não existe mais para os novos, para os antigos permanece a regra antiga, que é uma regra em transição. Quando o último servidor aposentar, automaticamente não se aplica mais a nenhum outro. É aquela regra da lei de 58, quando a gente vê atualmente. Muitos servidores daquela época já não existem mais no nosso quadro de funcionalismo público. Então, na licença-prêmio, a fruição da licença poderá ser suspensa por até 2 vezes, mediante decisão motivada pelo secretário ou chefe da pasta, responsável pela autorização da licença, e desde que evidenciada na fundamentação a relevância do interesse da administração. O servidor que estiver usufruindo da licença-prêmio e ficar doente, necessitando de licença para tratamento de saúde por período superior à metade do prêmio que estiver usufruindo, poderá suspender até que cesse a licença para tratamento de saúde. O que quer dizer o seguinte: vamos supor que um servidor entrou em atestado médico e vai ficar 15 dias em atestado médico. Se ele pegou a licença fracionada 3 vezes de 30, ele vai conseguir suspender a sua licença e retomar ela. Se ele pegou uma vez única de 90 dias consecutivos, ele pegar só 15 dias, daí em regra não tem como suspender. Só que o que vai acontecer? Ele vai buscar os recursos humanos e vai procurar suspender por causa da entrada do atestado médico e depois aí ele vai retomar, se for o caso, a licença. Mas a regra aqui é clara como que funciona. O servidor deverá aguardar em exercício a concessão da licença. O fato de pedir não quer dizer que você vai conseguir. Existe um período para a administração, para o administrador, ou seja, a chefia imediata, programar essa licença. Em caso de sobreposição de períodos de férias automática e licença-prêmio, sempre vai prevalecer a fruição das férias. Inicia-se as férias automáticas e, posteriormente, é concedida a licença. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar o pagamento de licença-prêmio não gozada a servidor em atividade nas condições e termos estabelecidos no regulamento, observada sempre a existência prévia de recursos orçamentários. Então, é a possibilidade do servidor vender a licença-prêmio e não precisar usufruir. Para os efeitos de contagem do período aquisitivo para a licença-prêmio, será computado o tempo de serviço público para todos os efeitos legais. A contagem do período aquisitivo de licença será interrompida sempre que se verificar afastamento do exercício, iniciando novo período aquisitivo sem o computo do período anterior. Quer dizer o seguinte: o servidor ele conseguiu cumprir todos os requisitos, não tem tantas faltas, porque se tiver mais de tantas faltas, etc. e tal, vai interromper. Não teve punição, não teve nada, de repente está com 4 anos, 11 meses, perfeito, e eis que ele pega uma suspensão. A suspensão vai interromper
a contagem do período aquisitivo e começa do zero. Se ele tiver mais que tantas faltas, também. Então, se ele tiver até 5 faltas, não vai suspender. Passou para a sexta, já suspende e começa do zero. Então, são essas as regras. A autorização para fruição constitui prerrogativa do secretário a quem o servidor do quadro de pessoal e administração esteja subordinado, e ele vai ter que peticionar dentro da realidade da administração. Hoje em dia a gente faz uma gestão bem prática, então sempre quando o servidor ele programa, ele acaba conseguindo um dos 3 períodos que ele escolheu. Relativamente ao servidor do quadro da autarquia, a autorização de fruição e concessão da licença compete aos respectivos chefes, no caso dos presidentes. A fruição da licença-prêmio será concedida condicionada à conveniência da administração pública. E daí? Não poderão fruir da licença simultânea servidores que representem mais de 1/6 do total de servidores, deverão ser incluídas no quantitativo já estabelecido a licença a servidora gestante e a licença adoção do mesmo período. Se para o mesmo período houver pedido de licença-prêmio em número superior ao previsto, poderá ser dada prioridade a servidores com maior antiguidade, e para os períodos aquisitivos completados até dia 15 de dezembro de 98, é outra regra de transição, poderá ser solicitada pelo servidor a incorporação em seu acervo funcional, devendo ser contado o período em dobro. Sim, essa realidade existia. Antigamente ela prevalece até esta data aqui, que é 15 de dezembro de 1998. Para aquelas licenças daquele período, prevalece essa regra onde computa-se em dobro para fins de aposentadoria. A licença que não foi usufruída, o servidor pode fazer isso. Via de regra, hoje, os servidores estão vendendo a sua licença, que acaba sendo, financeiramente, ajuda bastante. Afastamentos. Para os fins previstos nessa lei, não serão considerados como afastamento do exercício. Então, isso aqui não é afastamento, ele conta-se como tempo normal. Férias, recesso previsto em lei, licença gala, licença luto, que é licença nojo, sessão funcional para qualquer órgão, entidade da administração municipal, direta, indireta, Câmara, bem como sessão funcional decorrente de contrato de gestão celebrado entre o município de Curitiba e entidades criadas por lei municipal. Serviço militar, o júri, requisição, convocação pela Justiça Eleitoral e outros serviços obrigatórios por lei. Para os fins previstos nessa lei, ainda também não serão considerados como afastamento licença para tratamento da própria saúde pelo prazo máximo de 90 dias. Então, ficou 91 dias, interrompe aquela contagem. Licença para acidente de trabalho ou doença por qualquer prazo. Por isso que eu falei que o CAT é muito importante, porque ele não vai afetar nesse sentido. Qualquer prazo, independente se for 90 dias, 180 dias, licença gestante, licença adoção e licença paternidade. Aqui a gente vai ter que observar algumas regras novas, tanto da Constituição Federal quanto da Lei Orgânica do município. Missão ou estudo estrangeiro, desde que com a remuneração e autorização do chefe do executivo, licença para concorrer a mandato legislativo ou exercício do Conselho Tutelar no município de Curitiba e faltas até o limite de 5 dias. Então, isso daqui não vai prejudicar em nenhuma regra que nós temos, tanto de crescimento, referências e tudo mais, quanto nesses benefícios, a contagem de tempo de serviço, a contagem do período de licença-prêmio e outros mais. O que é licença por motivo de saúde? O servidor poderá obter até o máximo de 2 anos consecutivos ou alterados por motivo de doença na pessoa descendente colateral consanguíneo ou fim até 3º grau civil e de cônjuge do qual não esteja legalmente separado, desde que prove ser indispensável a sua assistência pessoal incompatível com o exercício do cargo, viver às suas expensas e a pessoa enferma. Aqui nós temos uma coisa curiosa, que essa licença por motivo de doença, ela praticamente, o servidor ele pode obter ela nesse sentido.
Licença por motivo de saúde, de doença, no caso de doença grave de filhos menores ou cônjuge do qual não esteja legalmente separado, será dispensada a prova da linha B. A comprovação da doença se dará mediante apresentação de laudo médico, cabendo ao setor da perícia médica e poderá solicitar um estudo social. Para efeito do disposto nesse artigo, equipara-se ao cônjuge o convivente de união estável. Isso já é consagrado, não teria como a administração municipal tentar fazer diferente. A licença por motivo de doença familiar será concedida com vencimento ou remuneração até 6 meses e daí em diante com o seguinte desconto: de 1/3 quando exceder a 6 meses, de 2/3 quando exceder a 12 meses, até 18 meses, sem vencimento ou remuneração no 19º mês ao 24º. Esse dispositivo ele vai entrar em conflito com outro dispositivo que trata sobre a licença por motivo de saúde em doença de familiar. Então, eu creio que nem vai cair na prova isso aqui, porque tá muito nebuloso, tá difícil de compreender, pode-se dizer. Por quê? Já veremos à frente. Licença por motivo de doença, o servidor poderá obter licença de até 6 meses por motivo de doença na pessoa descendente, descendente colateral, consanguíneo afim até 3º grau, cônjuge do qual não esteja legal, desde que não viva suas expensas. A licença poderá ser prorrogada até 2 anos consecutivos, desde que o servidor prove ser indispensável a sua assistência pessoal e incompatível com o exercício do cargo mediante apresentação de documentação comprobatória, cabendo ao setor da perícia tal análise. Então veja aqui, desde que não viva as suas expensas. Aqui, vamos ver o que diz essa regra. Desde que prove. No caso, ele vai ter que só provar essa situação. Então, no outro dispositivo, é desde que não se viva as suas expensas, ele traz uma diferencinha básica, mas no final vai mudar tudo. A licença será concedida com remuneração reduzida nos seguintes termos, é isso que muda. Redução de 10% a cada mês até o 10º mês, contada a partir do 31º dia da concessão, sem remuneração a partir do 11º mês até o 24º mês. Para efeitos dos descontos será considerado o período de 730 dias anteriores à concessão respectiva da licença. Então, aqui nós vemos duas situações, esta com uma redução, que é licença por motivo de saúde, onde o servidor vai obter por motivo de doença na pessoa descendente, que é o familiar. E vocês viram qual que é a redução. Aqui não, de 1/3 quando exceder a 6 meses, de 2/3 quando exceder a 12 até 18 meses e sem vencimento após. Motivo, doença em familiar. Então essa situação que ficou meio que nebulosa e eu creio que é passível de não se colocar no concurso porque ela é passível de anulação. Ela traz o conflito na própria lei e a emenda, a alteração foi feita por uma única lei que trouxe esses dois dispositivos. Licença por motivo de doença. A comprovação da licença se dará mediante análise da documentação junto à perícia, equipara-se ao cônjuge convivente em união estável, considerando como tal pelas regras pecuniárias da Previdência. A licença também será concedida em caso de doença na pessoa descendente consanguíneo ou afim até o 3º grau civil e o cônjuge do qual não esteja legalmente separado, que viva às expensas do servidor. Então, essa regra que muda perante a outra. Licença para serviço militar. Ao funcionário que for convocado para o serviço militar e outros encargos de segurança nacional será concedida licença com vencimentos ou remuneração descontada mensalmente a importância que receber na qualidade de incorporado. A licença será concedida mediante comunicação do funcionário ao chefe da repartição ou serviço acompanhado de documento oficial que prove sua incorporação. Ao funcionário desincorporado, conceder-se-á o prazo não excedente a 30 dias para que reassuma o exercício sem perda do vencimento ou remuneração. Ao funcionário que houver feito o curso para oficial da reserva da Força Armada, será também concedida licença com vencimento ou remuneração durante o estágio prescrito pelos regulamentos militares, quando por esses não tiver direito àquela vantagem pecuniária
assegurado, em caso contrário, o direito de opção. Quando tiver um salário ou um ou outro maior, ele vai optar qual será o melhor para ele. Licença para tratamento de interesse particular. O servidor estável poderá obter licença sem remuneração para tratar de interesses particulares. A licença poderá ser negada quando o afastamento do funcionário do exercício for inconveniente ao interesse do serviço. O funcionário deverá aguardar em exercício a concessão da licença. Não será concedida licença para tratar de interesses particulares ao funcionário nomeado ou transferido antes de assumir o exercício. Primeiro ele assume, para depois ser concedido. Licença para tratamento de interesses particulares. Não será igualmente concedida licença para tratar de interesses particulares ao funcionário que a qualquer título estiver obrigado à indenização ou devolução dos seus cofres. Só poderá ser concedida nova licença para tratar de interesses particulares depois de decorridos 2 anos da terminação da anterior. Então, é tipo assim, licença sem vencimento, o servidor pede, vamos supor, ele vai viajar para o exterior, ele requisitou, foi concedido, daí ele voltou, só depois de decorrer o período anterior é que ele vai poder pedir novamente. O servidor poderá a qualquer tempo reassumir o exercício, desistindo da licença. A autoridade que houver concedido a licença poderá a todo tempo, desde que o exija o interesse dos serviços públicos, cassá-la, ou seja, cassar a licença. Nós tivemos situações meio complexas quando teve servidor que teve a licença em vencimento, foi para o exterior, gerou aquela questão do Covid, ele não conseguia viajar. Foi todo um problemão que surgiu em cima disso, mas aqui daí existe o bom senso da administração pública também nesses casos, tem que existir, né? A acumulação de remuneração. É vedada a acumulação remunerada de quaisquer cargos. Será permitida a acumulação de cargo de magistério secundário ou superior com o de juiz, de 2 cargos de magistério, de 1 cargo de magistério com outro técnico ou científico, necessária compatibilidade de horário e a correlação de matérias. Eis que a Constituição de 88 traz outro dispositivo. O artigo 37, inciso 2, fala: a investidura, encargo, emprego depende de aprovação prévia em concurso, ressalvadas nomeações para cargo. Inciso 17. É vedada a acumulação remunerada de cargo público, exceto quando houver compatibilidade de horários observado em qualquer caso disposto no inciso 11. A de 2 cargos de professor, A de 1 cargo de professor, outro técnico ou científico, A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então nós vimos aqui que já houve uma alteração, logo não se aplica o disposto como estava escrito anteriormente, passando a aplicar a regra da Constituição Federal. Cargo. A expressão cargo para os efeitos desse capítulo compreende, então vejam que essa lei 1656, ela fala sobre cargo lá no início e traz uma definição. Agora ela está trazendo uma nova definição para cargos aqui, criado por lei, ela está ampliando funções extranumerárias de qualquer modalidade e todas as outras que hajam sido instituídas com denominação própria, número determinado, retribuição certa pelo poder público municipal, estadual, federal, na administração centralizada ou na autarquia, em sociedade de economia mista e empresas incorporadas ao patrimônio público. Agora aqui ela vai falar sobre uma coisa curiosa. Cargo técnico ou científico. É aquele para cujo exercício seja indispensável e predominantemente a aplicação de conhecimentos científicos ou artísticos de nível superior de ensino. Quando ele usa a linguagem superior de ensino, ele já está estabelecendo o que é um cargo técnico. Considera-se também como técnico científico cargo para cujo exercício seja exigida habilitação em curso
legalmente classificado como técnico de grau ou de nível superior de ensino. O cargo de direção privativa de membro do magistério ou de ocupante de cargo técnico ou científico. Então ele traz aqui o que é o técnico e o científico. Nesse caso aqui, nós vemos a Constituição Federal na linha B falando do cargo de magistério e tudo mais, ele equipara seu curso técnico-científico, então independente se foi curso superior ou não, ele já entra nessa regra. Agora, a Guarda Municipal de Curitiba ela dá a formação do curso técnico profissional para a Guarda Municipal, mas a simples denominação de curso técnico não torna ele técnico ou científico, porque ele tem que ser de ensino superior e o da Guarda Municipal não é de ensino superior, é um curso para nível médio. Então, o cargo de magistério que tem como atribuição principal e permanente lecionar em qualquer grau. A simples denominação não caracteriza como tal o cargo que não satisfizer as condições do artigo anterior. A compatibilidade de horário será reconhecida quando houver possibilidade de exercício de 2 cargos em horários diversos, sem prejuízo do número regulamentar de horas de trabalho determinados para cada um. A correlação de matérias pressupõe a existência de relação imediata a recíproca entre os conhecimentos específicos cujo ensino ou aplicação constitua a atribuição principal dos cargos acumuláveis. Tal relação não se haverá por presumida, mas terá de ficar provada mediante consulta a dados objetivos, tais como programas de ensino, etc. e tal. Então, no cargo, não se compreende na proibição de acumular desde que tenha correspondência com a função principal as vantagens consignadas no artigo 121. O funcionário ocupante de cargo efetivo aposentado em disponibilidade deverá ser nomeado para cargo em comissão, perdendo durante o exercício desse cargo o vencimento ou remuneração do cargo efetivo ou provimento da inatividade, salvo se optar pelo mesmo. Quer dizer o seguinte, se ele aposentou, ele vai ter que optar entre qual será o melhor vencimento que ele vai receber naquele momento ao exercer o cargo de confiança. Poderão também optar pelo vencimento ou remuneração do respectivo cargo ou pelo provento da inatividade, funcionário ocupante de cargo efetivo aposentado em disponibilidade que, por nomeação do presidente da República, exercer outra função no governo, administração, ou funcionário ocupante de cargo efetivo aposentado em disponibilidade que, por nomeação do governador, exercer outras funções do governo ou administração em qualquer ponto do Estado. Então, cargo. Ressalvado o disposto no artigo anterior, nenhum funcionário ocupante de cargo efetivo aposentado em disponibilidade poderá exercer em comissão outro cargo ou função sem prévia autorização do prefeito. Se o cargo ou função for de chefia ou direção, o funcionário perderá apenas durante o exercício do mesmo vencimento ou remuneração, e se for aposentado ou em disponibilidade, o respectivo provento. Se o cargo for de chefia ou direção, o funcionário perderá o vencimento ou a remuneração, e se for aposentado ou em disponibilidade, o respectivo provento, contando o tempo apenas para efeito de disponibilidade ou aposentadoria. A gente vê 2 regrinhas distintas. Então, cargo, funcionário aposentado ou em disponibilidade quando designado para órgão legal de deliberação coletiva, poderá perceber a gratificação respectiva além do provento de inatividade, é que ele não perde a sua aposentadoria. Isso é importante observar. Verificado mediante processo administrativo que o funcionário está acumulando, ou seja, ele será demitido de todos os cargos e funções e obrigado a restituir o que indevidamente houver recebido. Contudo, provada a boa-fé, o funcionário será mantido no cargo ou função que exercer há mais tempo. Em caso contrário, o funcionário demitido fica ainda inabilitado pelo prazo de 5 anos para exercício de função ou cargo público, inclusive em entidades que exercem função delegadas de poder público ou são por este mantidas ou administradas. Por fim,
Sobre cargo, nós temos o seguinte: as autoridades civis e chefes de serviço, bem como os diretores ou responsáveis pelas entidades referidas no artigo anterior, os fiscais, os representantes dos poderes públicos, junto às mesmas, que tiverem conhecimento de que qualquer dos seus subordinados ou qualquer empregado de empresa sujeito à fiscalização está no gozo de acumulação proibida, farão a devida comunicação ao órgão competente para os fins indicados no artigo anterior. Qualquer cidadão poderá denunciar a existência de acumulação. Então, esses dispositivos são importantes para a gente saber que o acúmulo do cargo em emprego público é proibido. A Constituição consagrou essa proibição, ou seja, manteve essa proibição, e assim ela permite que a sociedade também possa fiscalizar. E assim chegamos ao final de mais uma aula. Em breve nos encontraremos. Um forte abraço a todos.